Sejam bem-vindos ao Alto Avaliar Experience de hoje. Nós temos o prazer de receber Fernanda Noli, ela é especialista em vendas e gestão de equipes. Ela tem mais de 20 anos de experiência no setor automotivo e ela vai apresentar hoje o método CR2, que é uma metodologia inédita que vai transformar relacionamentos em resultados usando CRM. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, trocando mais um pouco de experiências. Hoje eu tô chegando, eu estava falando para a Lê que estou chegando de Presidente Prudente, que eu estava no interior, sou de São Paulo, estou no interior desde terça-feira, trabalhando com um grupo de concessionárias e revendas, aplicando essa metodologia, e hoje eu quero dividir isso aqui um pouquinho com vocês. Agradeço aí o convite, né, do pessoal da Autoavaliar, a Alessandra, e assim, eu estou aberta a perguntas, qualquer momento vocês podem me interromper, não precisa esperar até o final para a gente conversar. A ideia é que a gente realmente troque experiências, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver aqui, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Estão vendo aí também? Tudo certo. Então, tá bom. Então, assim, essa metodologia, o CR2, transformando relacionamentos em resultados com CRM, o que é o CR2, né? O C é o do CRM, R2 é de relacionamentos e resultados. Então, eu juntei tudo isso nessa metodologia, então eu criei o CR2. Isso vem de um acúmulo de experiências, né? Eu sou da área de marketing e a minha vida inteira atuei dentro da área de relacionamento com o cliente. Com concessionárias eu atuo há mais de 20 anos aí, então assim, é muito tempo de mercado. Passei por toda essa transformação digital, né, quando eu comecei a trabalhar em concessionária, a gente não tinha o fluxo digital, a gente só tinha fluxo de loja e telefone, então a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, e a gente vem entendendo como organizar esse processo de vendas para que ele traga o fluxo de loja que a gente não tinha antes, não tem mais, né? A gente tinha aquele fluxo que vinha normalmente para a concessionária, né? A gente tinha ali o cliente que ia, quando ele estava decidindo uma compra, ele ia em 4, 5 lojas, e hoje o cliente, em função de tudo que ele tem de informações na internet, ele vai numa loja, porque ele já vai com todas as informações, ele já ligou, ele já mandou o lead, ele já fez toda a pesquisa dele. Então, quando a gente tem um cliente na loja, é um valor muito agregado, então a gente não pode perder essa oportunidade. E é isso que a gente vai trabalhar principalmente aqui com vocês. Dentro dessa metodologia, eu estruturei ela em 5 pilares, tá? Que são esses aqui que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles são os objetivos de vendas bem definidos. O que significa isso? Eu não sei aonde eu vou chegar se a minha equipe não souber exatamente o número que ela precisa fazer no mês. Isso parece, assim, absurdo eu falar isso para vocês, mas eu vou falar aqui. Na minha experiência, eu já entrei em grupos, em lojas, em concessionárias que o vendedor não sabia a meta dele de venda do mês. Então, assim, se ele não sabe, ele vai chegar em qualquer lugar, ele vai fazer qualquer número e qualquer número tá bom. Então, esse é um primeiro passo e ele é fundamental dentro da nossa estrutura de vendas. As pessoas precisam saber o que elas têm que fazer e quanto também que elas vão ganhar fazendo aquele resultado. Isso são premissas, tá? Então, esse é o nosso pilar 1. Eu não vou focar muito nesse pilar, e ele tem todo um embasamento, mas em função do tempo, eu quero seguir mais à frente, que eu acho que a gente vai ter coisas bem interessantes aqui para a gente trocar com vocês. O segundo pilar é a gestão e as equipes engajadas. E aí é que eu começo a entrar já num processo de vendas, né? Hoje a gente tem uma mudança muito grande da forma como a venda está sendo realizada. Precisamos pensar, precisamos ter
uma equipe de pré-venda, não tem como a gente fazer vendas sem pré-venda. Quando eu estou falando da pré-venda, eu estou falando, sim, do time ou de uma pessoa que vai fazer o atendimento dos leads e depois fazer uma pré-qualificação do atendimento e encaminhar isso para um vendedor de uma forma mais redonda, né? E isso funciona, isso traz resultado e isso traz a operação para a mão de vocês. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse time de pré-venda, ele vai trabalhar o topo do funil e uma parte do meio do funil para trazer atendimentos mais qualificados aqui para o final, para o meio e para o final do funil para o vendedor. Não adianta a gente querer que o vendedor atenda um lead, faça 5, 6 contatos até conseguir falar com esse cliente, alimente o CRM, faça um acompanhamento do CRM, porque o vendedor não vai fazer isso, não é o perfil do vendedor que está lá no showroom fazer isso. Ele tem um comprometimento com o resultado, ele tem uma meta, ele precisa fazer um número, então ele vai trabalhar sempre aquilo que está mais quente na mão dele. Então, a gente trabalhar clientes que ainda estão mornos, estão muito frios, ele não vai fazer isso. Então, isso é um ponto importante para a gente refletir, e eu tenho certeza que vocês já sabem disso. A outra questão, como é que está essas estratégias de relacionamento, essas estratégias de atendimento, como estão configuradas no nosso CRM. Tem um CRM? Essa ferramenta possibilita que eu consiga enxergar aquele cliente que chegou, aquele cliente está sendo atendido pelo vendedor, que passou pela loja, estou fazendo o resgate dele para entender se ele ele foi atendido na loja, falei que a coisa mais importante é o cliente na loja, saiu da loja, ele foi atendido, ficou um tempo ali com o vendedor, não fechou. O que aconteceu com aquela negociação? E aí entra de novo esse trabalho da pré-venda, né? De resgatar o cliente, conversar com esse cliente, entender como que foi o atendimento, o que ficou faltando para a gente fechar esse negócio. E trazer isso de volta para o gerente e para o vendedor, para a gente tentar resgatar esse cliente de novo para a loja. Então, esses processos, eles precisam estar bem alinhados dentro do seu CRM. O seu CRM precisa te dar essa estrutura para te ajudar a fazer esse trabalho. Isso é um ponto, tá? Depois a gente vai ver aqui o acompanhamento da performance. Eu vou trazer para vocês uma ferramenta muito simples de como a gente vai enxergar o funil de forma que você vai identificar rapidamente o gargalo da sua conversão, aonde que você está perdendo conversão dentro do teu funil, de uma forma muito rápida, tá? E, por fim, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a recompensa na etapa da venda. Vamos lá, equipes de vendas, de pré-vendas e equipes de showroom trabalham em conjunto, e a gente precisa entender, dentro dessas etapas, quais são as que a gente tem que valorizar o variável dessa equipe. Porque muitas vezes a gente comete alguns erros aqui, só focando sempre lá na venda. Tem etapas do teu funil que eles precisam ser valorizadas e que, se a sua equipe entender isso, ela vai trazer o resultado que você precisa. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, esses 5 pilares é que compõem a metodologia do CR2. E a gente vai falar agora um pouquinho mais, já vamos entrar aqui um pouquinho mais na questão do fluxo, tá? Do fluxo de vendas. Isso aqui é normalmente o que acontece dentro do fluxo de atendimento dentro da concessionária. Seu marketing, a sua agente, ou você tem o teu marketing interno, faz as suas campanhas, gera aqui um volume de leads. Você pode ter uma estrutura que é o seu CRM, né, o seu aquecedor de leads lá que vai fazer esse atendimento e depois direcionar para o vendedor. Tem lojas que já direcionam diretamente para o vendedor. Minha sugestão é que a gente tenha uma equipe aqui de pré-aquecimento desses leads. Recebe o lead,
faz o primeiro atendimento, faz um entendimento do que o cliente tem interesse, né, o primeiro contato, e aí normalmente isso já vai para o time de vendas, né, no showroom, vai para o vendedor qualificar, entrar em detalhamentos do que o cliente precisa, se é o carro mesmo daquele que ele estava interessado, ou se é um outro modelo que ele está interessado, já pensar numa avaliação de usados, se ele tem carro para colocar na troca, simulações, então a gente já vai aqui evoluindo aqui nas etapas da venda, apresentação de carro se ele vier para o showroom, negociação e venda. E aí depois, no final, aqui entra de novo o teu CRM, né, a sua pessoa que está aqui no esquentamento do lead, para fazer um monitoramento, uma pesquisa de satisfação do cliente. Esses leads aqui, ao longo do funil, podem ser encerrados. Se você tem uma boa estrutura de CRM, depois você pode conseguir recuperar esses leads, né? Vamos lá. Qual que é a grande questão aqui? Alguém quer falar? Ale? O Jorge. Vamos lá, Jorge. É porque você falou para interrompendo, só para não perder Pode a linha. falar. Então, no seu conceito, para ficar bem claro para mim, o pré-venda é que faz o resgate também. Faz resgate, assim, a gente pode ter a pesquisa perseguição, que a gente chama, né, que vai acompanhando esse lead ao longo do atendimento, que está lá com o vendedor, e eles vão fazendo, está lá o atendimento com o vendedor terminou o atendimento, entra essa pré-venda aqui para entender o que está acontecendo, se está faltando alguma coisa para fechar negócio, então é essa equipe que vai dar esse suporte para o vendedor, é o anjo da guarda do vendedor, tá bom? Eu prefiro chamar de cão de guarda. Eu vou dar aqui um outro conceito aqui para vocês até, dessa pré-venda, tá? Pode falar. Quem que quer falar? Oi, sou eu, Júlio. Oi, Júlio. Eu queria saber quantos leads um SDR aguenta por mês, um SDR bom. Bom, isso é uma boa pergunta, tá? Para fazer esse trabalho que eu estou falando aqui, que ainda vou explorar um pouquinho mais, né, fazer o trabalho direitinho, um SDR consegue trabalhar uns 250, 280 leads bem trabalhados, tá? Leads novos, sem falar de resgate, no caso. Isso, exatamente. Sem falar todo o restante que ele tem que fazer, leads novos, tá? E ele consegue trabalhar resgate também, você acha? 250. Consegue sim. Um SDR aguenta 250 leads, mais os resgates atuais, então. Isso, é isso aí. Ele consegue, tá? A pessoa trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sábado, tá? Uhum. Essa aí... Isso num CRM com automação ou sem automação? Com automação, Tô falando de uma ferramenta boa, tá? Uhum. E depois você vai conseguir recomendar alguns CRMs com automação, porque assim, eu tô numa busca de CRM, eu não tô conseguindo achar CRM no mercado que tenha uma automação necessária dentro de um preço para loja de veículo. Assim, eu até achei alguns CRMs bons no mercado, mas assim, coisa tipo de 5, 6 mil mensal, bem pesado, né? Pesado. Não, eu conheço algumas ferramentas, posso indicar aqui para vocês no final. Não era o meu escopo, tá? Mas eu posso sem problema nenhum. Aí, e não ganho nada em cima disso, tá? Mas conheço algumas sim que eu acho que são interessantes, vocês podem dar uma olhada. E tem aí uma dica, né, que vai acontecer a FenaBrave aí, final do mês, o congresso. Normalmente esse pessoal tá, né, nessas feiras e eles fazem boas negociações, tá? Então já fica aí uma dica aí para você também. Legal, Ficar de olho nisso aí. Bom, mas aqui voltando, beleza. Aqui normalmente é assim que acontece. Esse pessoa que esquenta o lead, ele faz uma qualificação, assim, um atendimento e já direciona o lead para o vendedor, para o showroom. A minha proposta é que a gente expanda esse trabalho aqui dessa equipe, tá? Então a gente vai continuar tendo as campanhas. Esse SDR, já vou falar o que é essa pessoa, ele vai receber o lead, ele vai tentar fazer esse primeiro contato com o cliente e ele vai começar a fazer a qualificação do cliente, né?
a pré-qualificação no sentido de entender o que o cliente tem de interesse, o veículo vai ser usado para trabalho, para lazer, o que esse cliente tem de capacidade de investimento, o que ele está procurando nesse carro, algumas perguntas que eu vou até entrar aqui num pouquinho mais de detalhe para vocês, que vai trazer um cliente um pouco mais moldado na hora dele levar para o vendedor. E aqui, se vocês estão vendo, já estou colocando aqui um ingrediente importante. Essa turma aqui, esse SDR, na verdade, esse SDR, o esquenta lead, a gente vai começar a chamá-lo de SDR, que SDR é uma sigla em inglês, que significa Sales Development Representative, é o representante do desenvolvimento da venda, é esse carinha aqui. E a proposta, né, é que ele faça agendamentos de clientes na loja para os vendedores. Então, ele vai qualificar, ele vai estabelecer um vínculo maior com esse cliente, e a ideia é que ele agende esse cliente na loja para o atendimento. Ele vai gerar fluxo de loja, fluxo. Ah, mas Fernanda, tem cliente que não quer agendar, eu sei. Então, ele vai encaminhar o cliente para o vendedor continuar esse atendimento e depois o vendedor vai agendar. Quais são os ganchos do agendamento para essa equipe? Cliente tem carro usado para colocar na troca, ele tem que agendar, né? Olha, para eu fazer uma boa avaliação do seu carro, o senhor precisa vir aqui trazer o seu carro aqui na nossa loja. Ah, mas eu quero ter uma ideia. Olha, a gente pode até te passar uma ideia, mas eu tenho certeza que o seu carro está num bom estado, e o valor que eu te passar não vai estar legal. Você aqui na loja, junto com o meu gerente, a gente vai dar uma boa avaliação para o seu carro. Então, assim, é uma argumentação diferente para fazer o cliente vir. E trazer o agendamento, só pode vir hoje, só pode vir amanhã, tempo curto, não dá prazo, não deixar aberto para o cliente, olha, vem a hora que você quiser que eu estou aqui te esperando. Não, eu estou aqui, junto com o meu gerente, eu quero te atender e quero resolver. Então, realmente, é um compromisso que a gente precisa ter com esse cliente. E esse SDR aqui, depois ele vai acompanhar esses agendamentos, confirmar se esse cliente vai estar presente, se ele não estiver presente, não puder, reagendar. Então, a gente está falando aqui de uma mudança bastante significativa dentro desse fluxo. Eu quero trazer clientes para a loja, e esse profissional tem que te ajudar a fazer isso, tá? E aí, seguindo aqui, o vendedor recebe esse agendamento, ele vai apresentar o carro, vai fazer test drive, vai fazer negociação e vai fazer a venda, que é o que o vendedor gosta de fazer. É esse o métier dele, né? Então, assim, ele recebe menos leads, mas leads mais qualificados. Quando a gente faz implantações dessa metodologia, os vendedores sentem um pouco, porque eles estavam acostumados a receber muitos leads e, de repente, começa a receber menos, mas vai começar a receber menos, mas mais qualificados, com muito mais chance de fechamento, tá? E esse SDR, então, ele fica com a base de clientes que ele não consegue falar, com a base de clientes ali que às vezes não está decidida para ir para a loja, ele represa mais informação aqui com ele. Então, você pode ter uma equipe, às vezes, maior de SDR, que é uma equipe, vamos falar assim, menos qualificada, e você vai ter, às vezes, uma equipe menor na venda, mais com águias lá no teu showroom, pessoas que são fechadoras. Então, essas equipes, elas trabalham entrosadas, tá? Existem grupos do WhatsApp que tem essa equipe junto com o gerente de vendas e com o gestor dessa equipe aqui de SDRs, e essa equipe tem uma comunicação contínua nesse grupo. Olha, agendei o cliente tal horário, para o vendedor tal, ele está querendo ver esse carro, tem esse carro na troca, está querendo tal informação. Então, assim, vai um lead, além de ser pelo CRM, um acompanhamento no WhatsApp. E aqui a gente tem uma... Oi. Tem duas pessoas com dúvidas. O Julinho. Pode falar. A sua dúvida é outra dúvida? Não, o meu acho que não abaixou a mão aqui. Ah, tá. Então, Marcelo, pode abrir o microfone.
Boa noite. Fernanda, só para te ajudar, não sei Pode se falar. mas colocar uma metáfora ali que eu sempre comparo com futebol. A gente fazer venda como se faz antigamente, o vendedor atende, o vendedor faz tudo, ele tá correndo o campo inteiro. E o pré-vendas faz a zaga, o meio campo e deixa o vendedor de atacante, já que ele é mais caro mesmo. É isso aí. Tem menos vendedores que te custa menos dinheiro, né? Exato. E vai conseguir transportar essa obrigação do fechamento só para o fechamento, né? Deixa ele guardado para isso. É isso mesmo, é perfeita essa tua metáfora. E pessoal, isso funciona, tá? É assim, lógico, a gente tem aí, às vezes, um tempo de transição para as equipes se acostumarem. Você pode ter uma única loja, e quando eu falo aqui do SDR, você pode ter uma pessoa fazendo esse trabalho. Não estou falando, às vezes você não precisa ter um time, né? Dependendo do volume que você tem de leads, obviamente você vai precisar de mais pessoas. A gente já falou aqui, 250, uma pessoa só dá conta. Se você tem mais leads, você já vai ter que começar a pensar em mais de uma pessoa. Mas, assim, é uma estrutura que é uma pessoa que vai te ajudar, vai te dar um outro dinamismo para a loja. E deixar as pessoas nos papéis corretos, né? E quando a gente está falando dessa estrutura, a gente já tem que começar a pensar no CRM, porque cada etapinha dessa aqui, a gente tem que conseguir identificar essas informações no CRM para depois eu mostrar para vocês como a gente vai controlar esse funil. Então, o teu CRM ele tem que te ajudar a trazer essas informações de agendamentos, quantos carros clientes estiveram na loja, quantos que ainda estão ali em atendimento, as origens dos leads, tudo isso vocês vão ter que analisar pelo CRM. E veja aqui, aquilo que a gente estava falando, né? Olha as funções aqui do nosso SDR, perseguição de clientes que estão fazendo atendimentos ali com os seus vendedores, o resgate do cliente da loja, reativação de clientes, ofertas de novos produtos para esse cliente, tá? Assim, isso tudo é a tua equipe de SDR que vai fazer. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu falei para vocês que essa pessoa vai começar, precisa ter um nível de qualificação, e aí eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho desse modelo do Spin Selling. O que é o Spin Selling? É uma metodologia que ela trabalha perguntas de qualificação para o cliente. Então, são perguntas de situação, perguntas de problema, implicação e necessidade de solução. Isso aqui é resultado de um estudo que foi feito há uns 15, 20 anos atrás por esse Neil Hawkman aqui. Ele fez uma pesquisa com 35 mil vendedores, e ele queria entender aqueles vendedores que vendiam mais, por que eles vendiam mais, qual que era o sucesso deles, o que estava no processo de vendas deles diferente, que fazia com que eles tivessem mais sucesso. E o resultado desse estudo é justamente isso aqui. Quem quer falar? Fernanda, só te perguntar, é o livro, né? É o livro Spin Selling, mas eu uso isso dentro dessa metodologia, tá? Eu uso bastante. Então, tem um livro, acho que tem até aqui, deixa eu ver aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Tá? Quem tiver interesse, pode comprar que vale a pena. Depois a gente pode pôr aí no chat para vocês. Então, esse livro, ele faz o estudo, 35 mil vendedores, e ele identifica esses 4 tipos de perguntas de qualificação que são importantes para o vendedor fazer, que isso vai levar com que ele faça uma venda mais rápida e mais eficiente. Então, aqui, quando a gente olha aqui, então, o que são as perguntas de situação? São coletas básicas, né, do entendimento do cliente. Então, qual carro você dirige hoje? Você usa mais para trabalho ou para lazer? E aqui a gente vai muito no sentido de que quando a gente está conversando com o cliente, né, às vezes o vendedor está muito afoito, né, de querer vender e não conhece o cliente. Então eu sempre falo, olha, gente, para namorar, para casar, a gente precisa namorar, precisa conhecer a pessoa, paquerar, namorar, para depois casar. E aqui é bem isso. A gente precisa conhecer o cliente, precisa entender o cliente, entrar
na vida dele, né? Entender o que ele está realmente precisando. E muitas vendas são perdidas porque a gente não consegue identificar a real necessidade desse cliente. Parece bobo, né? A gente vem falando isso, martelando o processo de vendas há milhões de anos, mas isso é essencial, e isso está comprovado em estudos, né? Então, as perguntas de situação são essas, perguntas bem simples de entender o que situação que o cliente está nesse momento. Aí vem as perguntas de problema, que são as dores do cliente, né? Então, assim, ó, olha essa pergunta, gente. O que mais te incomoda no seu carro atual? Olha isso, que gancho que a gente tem para conversar com o cliente. Ah, o meu carro tá com uma quilometragem alta, preciso trocar. O meu carro faz muito barulho, ele quebra muito, está gastando muito. Enfim, o cliente vai falar alguma coisa para vocês e vocês vão conseguir rebater, quer dizer, o vendedor, né? Rebater justamente com o teu produto aquilo que ele vai resolver o problema. Então, o cliente já começa a se sentir dentro do carro novo, porque ele está resolvendo o meu problema. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas. Depois, pessoal, aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Se a Lê me permitir, eu tenho 40 perguntas que envolvem situação, problema, implicação e necessidade, que eu vou disponibilizar para vocês depois aqui da aula, para vocês poderem trabalhar com as equipes de vendas, tá? Eu acho que são perguntas fabulosas, que vale a pena a gente melhorar a qualificação do cliente. A gente está falando de inteligência artificial, né? Porque a gente fala do SDR e tudo mais. Não tem problema você ter um agente virtual, não tem problema você ter um bot. Você pode incorporar esses recursos nessas ferramentas. Então, a pior coisa que tem são esses bots que tem aquelas perguntas rasas e que não chegam a nenhum lugar. Então, você pode aproveitar esse conteúdo para te ajudar a melhorar o seu bot, ou para desenvolver um agente virtual que vai te trazer ainda mais informações e vai se relacionar de uma forma super bacana com o teu cliente, já no início do atendimento, tá? E aí a gente entra nas perguntas de implicação. O que é a implicação, né? Olha, se o teu problema é consumo de combustível, né, vamos supor aqui, o que isso está impactando no teu orçamento mensal aí? Então, assim, o teu carro está consumindo muito, você é um cara que viaja, precisa do carro para trabalhar, e isso está reduzindo o teu orçamento, então você precisa resolver isso. Então, se você não resolver, vai te trazer mais problemas. E aí vem, por fim, as necessidades, né? Estimular o cliente a verbalizar o que ele deseja. Se você pudesse resolver esse problema aí de consumo de combustível, né? Como que a gente poderia? Você quer comprar um carro híbrido, um carro elétrico que vai te dar uma autonomia, vai te dar um consumo menor aí no dia a dia. Você pode pagar um pouquinho mais aqui, mas no seu dia a dia você vai ter uma economia. Então, essas perguntas vão ajudar o seu SDR e vão ajudar também o seu vendedor lá no showroom para fazer essa venda. Então, depois eu vou disponibilizar para vocês essas perguntas, porque elas são valiosíssimas e elas são vencedoras, fazem com que essa venda aconteça de forma mais tranquila depois ali na negociação. Então, aqui, vamos lá, pode falar. Só para mim ter uma definição, essas perguntas, então, elas são dirigidas tanto ao SDR como ao vendedor. Tem alguma limitação, no seu ponto de vista, até onde um pode ir em relação ao outro, para que não se atrapalhem? Então, na verdade, quando vocês receberem essa lista que eu mandar para vocês, vocês vão ver que essas perguntas, aí eu vou entrar nesse slide aqui. Quem está falando? É o Jorge? O Jorge, o que eu coloco aqui? Perguntas de situação e perguntas de problema são mais focadas na pré-venda, no SDR, são perguntas mais simples, tá? E a pergunta de implicação e necessidade, onde você vai aprofundar mais a necessidade do cliente, é o vendedor que vai fazer. Mas acontece que muitas vezes o vendedor vai receber um cliente no showroom, do zero,
E ele vai ter que trabalhar perguntas de situação e problema, de implicação e necessidade. Ele vai ter que trabalhar tudo, entendeu? Mas, em linhas gerais, o SDR trabalha perguntas de situação e de problema. São perguntas, vamos falar assim, de um primeiro nível de atendimento. São mais simples. E ele tem que, obviamente, toda essa coleta de informação, ele tem que levar isso para o CRM, para depois o vendedor receber esse cliente lá agendado, para ele poder dar sequência e entender quem é o cliente e poder fazer essa melhor venda e continuar com as perguntas dele. Quando eu falo para vocês aqui 40 tipos de pergunta, e às vezes quando eu dou treinamento para os vendedores, estava falando com os vendedores hoje, ontem e hoje, inclusive, eu falo, gente, mas calma, vocês não vão pegar um questionário e sabatinar cliente, não é isso, tá? Como é que eu ensino o pessoal? Peguem as perguntas, vejam as perguntas que vocês não usam e que talvez possa fazer sentido, que vai agregar na sua qualificação do cliente. Pega uma pergunta, 2 perguntas e começa a usar. A partir do momento que você percebe que aquela pergunta está te trazendo resultados efetivos, você já incorporou aquilo no seu dia a dia, aí você parte para uma outra pergunta. Então, não é pegar aquelas perguntas e fazer um questionário, não é isso, tá? A gente tem que ver aquilo que vai fazer sentido para o meu dia a dia e que vai agregar no meu atendimento. Então, isso também é um pouco pessoal de cada vendedor. Então, por isso que a gente deixa ali a lista à disposição, mas o importante é usar, tá? Bom, como eu falei aqui, tudo isso aqui tem que estar estruturado dentro do CRM. Não existe essa estrutura se a gente não tiver uma ferramenta que vai te dar suporte. Infelizmente, qualquer loja, qualquer concessionária, qualquer negócio hoje não funciona sem um bom CRM, tá? Uma estrutura de CRM. Você precisa fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente. Você precisa saber trabalhar sua carteira, você precisa trabalhar os leads que estão entrando, você não pode perder oportunidades. Isso tudo é muita disciplina, né? CRM é disciplina. E é mudança de cultura. Meu vendedor não abastece o CRM, é o que eu mais ouço. Pessoal, não é só ir na sua loja ou na sua concessionária. Isso é uma mudança de cultura. E a mudança começa na gestão. Se a gestão usar o CRM e controlar as informações e mostrar para o vendedor, olha, é por aqui que eu quero, se isso não tiver registrado, para mim isso não aconteceu, começa a mudar. Se isso não tiver no teu CRM, isso não vai ser faturado. Então, eles também têm que ter esse entendimento, e quando você começa a ter uma equipe de pré-venda que começa a ajudá-los a vender, eles entram no processo, tá? Normalmente, 3 meses você consegue fazer uma mudança dessa cultura, se você for firme ali, afinco, né, de querer que as coisas aconteçam. Mas tem que ficar no pé do pessoal, não pode deixar a coisa rolar sozinha, tá? Então, a tua gestão, ela tem que estar muito envolvida e acreditar no CRM. E aí, por fim, então, assim, o CRM é a sua inteligência comercial, não tem o que discutir. Eu quero entrar agora nesse simulador aqui com vocês. Então, assim, a gente viu ali as etapas da venda, falamos dos papéis das pessoas dentro desse processo de vendas, e aí, como é que eu vou medir esses resultados? Como é que eu vou melhorar a minha conversão? É através desse simulador aqui que eu vou apresentar para vocês. E o que eu vou ter no simulador? Eu vou ter os meus leads, eu vou ter, e lógico que é o teu CRM que vai ter que te dar essa informação, tá? Eu vou saber, aqueles clientes, sei lá, eu trabalhei 300 leads no mês. Daqueles 300 leads, quantos clientes efetivamente eu consegui contatar, consegui trabalhar? Né? Então, eu vou estar entendendo ali a efetividade da minha campanha, né? do investimento que eu fiz no meu marketing. Daqueles contatos que eu realizei, quantos eu consegui agendar na minha loja? Né? E daqueles que eu agendei, quantos compareceram? Dos comparecimentos, eu vou ter um X percentual de vendas.
Isso é muito simples e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? O funil de vendas é esse aqui, dentro do método CR2. Então, eu vou ter aqui um cenário ideal e eu vou ter um cenário real. O que é o cenário ideal? Eu vou no começo, no finalzinho do mês, começo do mês, eu vou definir os meus objetivos. Então, veja, eu em média, você tem que dar uma olhada no seu histórico, né, pelo menos de leads. Em média, eu recebo 500 leads na minha loja, uma média. E aí, eu vou estabelecer metas aqui, ó. Olha, desse total de leads, eu preciso falar com 70% deles, tá? Estou estabelecendo metas. E desses total, desses 70%, eu vou focar num agendamento com a minha equipe lá de SDR de 40%. E eu vou querer trazer para a loja 60% desses agendamentos. Veja que aqui eu coloco agendamentos e encaminhamentos, né? O que são os encaminhamentos? Às vezes o cliente não quer agendar, ele quer ainda falar com o vendedor para depois agendar, tá? Então, eu posso transferir esse atendimento para o vendedor e depois isso vai gerar um agendamento para a loja, desse atendimento do vendedor. E aí, então, 60% desses agendamentos eu quero que compareça na loja. E eu vou querer vender para 60% desses clientes que compareceram. Então, aqui eu tenho a minha meta, né? Se eu quero vender 40 carros no mês, eu vou calibrar esses percentuais aqui para chegar nesse número. Então, dentro dessa realidade dessa loja, eu estou trabalhando com uma conversão de 8%, que é uma conversão alta, né? Mas aí o que acontece? Isso aqui eu calibro, estabeleço esses objetivos para minha equipe no início do mês. Olha aqui quem que vai fazer o contato, quem que vai medir isso aqui, né? Pode falar, quem que quer falar? É o Júlio, eu só mudei de celular. Então tá bom. Qual seria uma porcentagem ideal, assim, ou legal para trabalhar, assim, do aproveitamento em vendas? Tá falando de conversão? Conversão. Tá. Para novos ou seminovos? Seminovos. Tá. Seminovos, você tem conversão mais alta, tá? Isso aqui é conversão para novos, tá? Seminovos, você vai ter em torno de 20%, 23% de conversão. Das pessoas que vieram na loja, 23%. Não. Estou falando do total aqui, do total de leads para chegar nessa conversão, tá? O seu simulador, você vai calibrar aqui, não vai ser muito diferente disso aqui, tá, Júlio? É Júlio, né? Seu Isso, aham. Não vai ser muito diferente disso. Você pode, às vezes, ter 60% que você vai conseguir falar, vai aumentar um pouquinho mais aqui o teu agendamento, mas aí o que a gente vai ver é esse lado aqui, ó. Aí é que nós vamos começar a entender o gargalo do funil, tá? E isso aqui você vai calibrar e vai entender, mas é importante que o que você estabelecer no início do mês, você faça uma análise no final, para você entender não só no final. O importante é você acompanhar isso semanalmente e ir calibrando para você trabalhar os gargalos no seu funil. Eu já vou explicar melhor isso aqui. Então, veja, isso aqui no final do mês aconteceu isso aqui, ó. 500 leads que chegaram. Eu consegui, olha, a minha meta era falar com 70% dos clientes. Eu consegui falar com 50%. Então, a minha base aqui já diminuiu para 250 pessoas para eu, efetivamente, que eu possa vender. Eu consegui fazer 40% de agendamentos, ó. Minha meta de agendamentos foi ok, que o SDR, e ó, é o SDR que faz tudo isso, hein? E eu consegui que 50% comparecesse à loja. E eu vendi para 60%. Minha meta aqui foi feita, ó. Só que, como a minha base era menor, eu acabei vendendo 30 carros. Aí a minha conversão foi de 6% no final. Então, assim, olhando para agora, eu quero fazer algumas provocações aqui para vocês, né? Olhando para do cenário real, ideal, para o real, o que a gente começa a perceber aqui, né? Alguém quer fazer uma análise desse cenário real para mim?
que aconteceu aqui? Posso ajudar? Ficou muito lead perdido pro caminho? Ó, com certeza, assim, olha, se eu estava programado de 500 leads, eu só consegui falar 250, pessoal, com certeza eu tive um problema muito sério aqui com a minha campanha. Assim, eu não atingi o meu público. O marketing, a agência, ou o profissional que desenvolveu isso aqui, não atingiu as pessoas que eu precisava. Quando estou falando de contatos realizados, eu estou falando de pessoas que responderam o teu lead, né? Que Estava interessado no produto realmente. Exatamente, que te responderam, falaram pelo menos um oi, o seu doido, estou aqui, entendeu? Entendi. E eu estou falando aqui que 50% não responderam. Então, assim, eu tive um problema bem sério aqui de campanha. Agora, se eu analiso esse funil aqui, toda semana, e vou vendo esses percentuais, como é que eles estão, eu consigo corrigir esse gargalo, entendeu? Consegue corrigir a campanha em tempo real, no caso. Exatamente. Então, a ideia é a gente usar eu estabeleço a meta, e semanalmente eu vou conferindo esse funil. Porque se eu começo a ver isso aqui na primeira semana, eu já vou falar com a agência, falei, pessoal, tem problema, tá? Não tá chegando, eu não estou conseguindo falar com o lead. Isso às vezes é recorrente, né? O vendedor fala muito isso, né? Não consigo falar com o lead, tá muito ruim. Mas o vendedor, como eu falei, se ele que está recebendo esse primeiro atendimento, normalmente ele é mais chorão, ele não insiste. O SDR, se ele falar isso, acredite, porque esse cara que fica ali em cima, né? Bom, aí a gente chega nisso aqui, ó. Então, assim, eu tive poucos leads, então eu estou com uma campanha de marketing que não está alinhada. Agora, se eu tive bastante lead, mas eu não consegui fazer agendamentos, o que acontece? Aí é o pessoal é o SDR que não está com uma boa abordagem. Ele não está usando um gatilho mental com o cliente, ele não está fazendo uma boa abordagem que está conseguindo fazer com que a pessoa aceite o compromisso de estar vindo aqui na loja. E assim, tem alguns gatilhos, né, que fala, o carro na troca, simulação de financiamento, quer um preço melhor, e essas 3 situações, o cliente tem que vir para a loja, e esse SDR tem que estar treinado para isso, tá? E aí a gente tem o quê? Os agendamentos. Clientes agendados e que não comparecem, eles não estão dando importância para o nosso compromisso. Eu falo muito para as equipes de vendas, né? Pessoal, quando a gente agenda um médico, a gente não respeita aquele horário, o agendamento no médico, porque a gente não valoriza o tempo do médico. Então, a equipe de vendas ou o vendedor, ele precisa começar a valorizar também o tempo dele. Quando a gente começa a falar assim, olha, eu estou agendando aqui um horário com o meu melhor especialista de vendas que vai te atender, que está reservando esse horário para estar junto com o meu gerente, para te dar o melhor atendimento possível, eu estou dando um valor para isso. Então, por favor, caso você tenha algum problema, não consiga vir, me avisa, porque assim, eu vou disponibilizar essa agenda que é muito valiosa também para outros clientes que também estão querendo vir falar aqui com ele. Então, eu tenho que mostrar isso para o cliente valorizar o seu tempo, entendeu? Então, a forma de fazer o agendamento, a confirmação, e a gente valorizando esse tempo também vai ser diferente. Entendeu? Então, isso é um ponto importante dentro dessa metodologia. E a gente treina as pessoas dessa forma. E aí, comparecimento alto, né? O cliente fez o agendamento, compareceu. Mas a conversão foi baixa. Então, assim, aí eu estou com um problema aqui, ó, na minha equipe de vendas. O meu pessoal não está sabendo negociar direito, eles não estão fechando, eles estão perdendo oportunidade por taxa, enfim, não está avaliando bem o carro, o carro que está chegando não está sendo bom para entrar aqui para a minha loja. A gente tem que entender isso. Só que esse gargalo é muito fácil da gente enxergar nesse formato de funil, muito simples, entenderam? Então, assim, fica fácil monitorar semanalmente antes de acabar o mês e você deixar todas essas negociações irem água abaixo.
A gente consegue controlar. Só que não esqueçam, o que vai dar suporte a tudo isso? É o CR2, né? É o CRM, é o C do CR2, não se esqueçam disso. E aí eu entro no ponto final, que é o nosso pilar, né? O quinto pilar, que é a remuneração da equipe de vendas, né? Principalmente aqui eu vou falar de SDR, né? O que a gente tem que valorizar? Aí é uma pergunta para vocês. Alguém aqui tem equipe de pré-venda na loja? Pessoal? Alguém tem equipe de pré-venda? Nayara levantou a mão, mas já tinha um pessoal aqui com a mão levantada, né? Tá, Com então, uma dúvida. quem levantou a mão e que falou que tem equipe de pré-venda, se puder compartilhar, o que você remunera nessa pré-venda? Você remunera etapas da venda ou em cima do sucesso? Assim, vendeu, esse profissional ganha um percentual em cima. Se puder responder. Remunero a venda final e quando tem resgate, com uma participação maior do SDR. Tá, isso é uma boa estratégia, tá? Mas assim, dentro desse formato, eu queria colocar para vocês o seguinte: qual que é a principal função do SDR, né? Desse profissional da pré-venda? É levar clientes para a loja, é gerar o fluxo de loja. Então, tudo que ele testar, que ele agendar de test drive, que cliente compareceu, tudo que ele agendar de cliente que foi na loja, que compareceu, isso tem que ser remunerado, tá? Essas etapas da venda, elas são importantes para o teu negócio, para gerar vendas, e é esse o foco que vocês têm que colocar de metas para os SDRs e remunerar muito bem essas etapas. Não estou falando que você não possa remunerar também em cima da venda, mas sempre olhando o comparecimento do cliente na loja como o principal objetivo deles, tá? Eu vou entrar aqui numa planilha rapidinho com vocês e vou mostrar aqui como que... Vocês estão vendo aí, né? Então aqui eu tenho o simulador, olha lá, os leads, as metas, e isso aqui é um exemplo, tá, gente? Normalmente, esse profissional, esse SDR, o pessoal, eu já estou abrindo aqui porque todo mundo me pergunta mesmo. Quanto que paga para um SDR? Normalmente a gente paga ali o salário mínimo e aí o variável você vai carregar com esses ingredientes aqui. Não estou falando que você precisa fazer tudo isso, eu estou dando sugestões. Então aqui, ó, esse SDR, ele agendou o test drive e tudo mais, e para cada 84 pessoas aqui que ele agendou, eu paguei R$5. Então, ele, no final do mês, ele ainda teve R$420 desses agendamentos. Os comparecimentos de visita, olha onde eu carreguei, R$20 para cada um deles, que foram 50. Então, ele ganhou mais 1.000 e pouquinho aqui. E aí, em cima da venda, se você quiser remunerar a venda, eu pus um pouquinho, mas veja, o comparecimento é onde eu carreguei o maior número para ele, tá? Então, aqui estão os variáveis dele. E ainda, eu pus aqui um bônus, né? Ó, lembra que eu estabeleci a meta? 60% de comparecimentos em cima dos agendamentos? Se ele efetivamente conseguir fazer esse número, que é importantíssimo para minha loja, eu ainda vou dar mais R$300 para ele. Tá? Então, é um bônus ainda em cima do objetivo. Então, pela quantidade que ele fez e pela meta. E aí tem outros ingredientes aqui que eu coloquei, NPS, tempo de atendimento, menor que 10 minutos, ele está conseguindo, está dentro da base, falar rapidamente com o cliente, você pode ir colocando bônus adicionais. E você consegue ter aqui um valor final de salário para essas pessoas, tá? Nossa, Fernanda, está muito alto. Isso aqui é se ele atingir todas essas metas que eu estou colocando aqui, tá? E aí eu vou
finalizar aqui com vocês, falar o que a gente fala aqui em relação ao SDR, tá? Então, como é que eu vou remunerar esse SDR? Vou voltar aqui. Olha aqui, tudo isso aqui é remuneração de SDR. Eu posso estabelecer esses objetivos. Então, até o comparecimento, eu estou falando do SDR. A venda é o vendedor. Mas eu posso colocar um pouquinho de pimenta ali. Ele participou dessa venda, eu vou dar um bônus para ele. Mas sempre pensando que o mais importante para ele, tem que entender que o objetivo dele é levar cliente para a loja. E a gente precisa ter essa mentalidade desse profissional. E é importante que ele tenha sempre um salário fixo e variável, e pensando que esse variável dele tem que ser atrativo. Ele poder ganhar o dobro do salário fixo dele, né, ou o salário fixo e mais um salário. Então, ele precisa enxergar essa possibilidade. Então, o plano de remuneração desse SDR, ele tem que ser atrativo, porque ele vai ter sangue nos olhos para levar cliente para vocês para a loja. E vai trabalhar como pitbull no pé do seu vendedor, porque ele vai querer que o vendedor faça a parte dele, registre no CRM, converse com o cliente. Ele é o cara que vai ajudar o gerente a controlar esse vendedor na operação, tá? Aqui são todas sugestões, né, de valores, porque cada região tem um perfil aí de remuneração, tá? Então, você pode adaptar conforme a região que você tiver. Então, eu falei aqui Isso foi uma pergunta da Nayara aqui no chat. Salário médio. Então, eu tenho profissionais aí lá em Aracaju, não sei onde a Nayara está, mas tipo em Aracaju, tenho profissionais tirando uma média aí de 3.500, 4.000 reais como SDR, mas gerando resultado de vendas para o showroom, né? Eu quero pagar 6 para ele, mano. Isso aí, é isso aí. Tem que vir, né? É isso, e assim, e vem, tá? Vem. Essa concessionária que eu tô falando, eles tinham uma média de 4 vendas, marca premium, tá? Uma média de 4 vendas em janeiro. A gente montou a equipe, organizou, fez todo o sistema de remuneração. Hoje eles estão vendendo 25 carros. 25 carros. Fernanda, Assim, eu anotei umas perguntas aqui para te fazer, né? Como tu trocou a página ali, eu tô te atrapalhando. pode falar. Eu estou em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. A gente faz muita virtual, tá? Muita venda virtual, quando vende muito para fora. Então, a gente pode equivaler a visita à videochamada? Pode, tá. Claro. E eu vi alguns números ali que a gente sempre ouve falar da meta de 5 a 10% dos leads convertidos, né? É mais ou menos um número, o 10 é bom e o 5 tu tá chegando no piso. Não sei se esse número está certo também na tua experiência, mas o restante do funil ali, eu não tenho números ali de quanto por cento é bom e quanto por cento é ruim, sabe? Não, eu só tenho, eu sei que eu preciso de 500 leads e se eu vender 50 carros tá perfeito, se vender 25 tá ruim, ponto. Uhum. Mas eu não sei o restante ali, se aqueles números que tu apresentou na planilha de exemplo ali são mais ou menos o que se espera. Não, aqui eu peguei um exemplo, tá? Mas deixa eu te responder isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Uma campanha boa, gente, uma campanha razoável, você tem que falar com pelo menos 70% dos teus clientes, tá? Isso é uma métrica que é considerada boa dentro do mercado. Se você... Campanha a gente está falando em rede social aqui, né? Rede social, os leads, né? Seu site, tudo que está entrando aí para você, Web Motors e tudo, entendeu? Leads. Se você que inclusive quiser separar, você trabalha com seminovos também? Sim, mais seminovos que novos. Ok. Se você, porque às vezes você está falando de concessionária, às vezes tem operação de novos e seminovos. A gente pode até separar esse simulador, né, para você que são vidas diferentes. Mas assim, o seminovo você consegue até um percentual aqui maior de retorno, tá? Das campanhas, 80%,
porque o cliente, ele sabe que o seminovo é um carro exclusivo, então normalmente tem uma reação muito maior às campanhas do que o carro novo, né? Então 70% a 80% da tua base você tem que conseguir falar, tá? E se você não está conseguindo isso, tem problemas na campanha, precisa conversar com o teu marketing. Mas para começar a monitorar isso aqui, tá? Eu adoro fazer aquele anúncio sem preço, para dizer que conseguiu uma cacetada de lead, né? Mas pois é, então, e eu assim, eu sou meio chato com essas coisas, sabe? Embora eu seja de marketing, mas eu acho que as agências estão nadando de braçada. Entreguei os leads para você, mas que qualidade de lead é essa? Então vamos começar, você começa agora a ter vamos participar comigo aqui nos resultados, né? Então, se você conseguir me trazer X vendas, e aí eu vou te pagar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. A gente precisa ter essa participação da publicidade de uma forma diferente no nosso negócio, sabe? Eu sei que é difícil isso, que já tem um modelo dentro do mercado, mas é muito fácil para eles. Ó, entreguei isso e acabou. Por isso que precisa monitorar. Daí ele não isso. É a sua equipe de vendas que é uma porcaria. Peraí, né? Aqui, ó, tá aqui meus dados. Então, monitora isso semanalmente, que você vai começar a fazer a agência trabalhar de uma outra forma, sabe? Então, isso é importante. Fernanda? Oi. Desculpem entrar na conversa, mas é só dentro disso aí que você falou. A gente já teve uma outra vez aqui que a gente discutiu a importância do marketing falar com o SDR. Porque a gente vê, às vezes, porque só liga caroço. Mas acontece o seguinte, o cara chama crédito para negativado. O cara vai ter que atender o negativado. E ele não vai poder chamar o negativado de caroço, porque o cara está negativado. Se está chamando lá, paga o FIP no carro. Aí o cliente só quer que pague FIP no carro dele. A gente nota muito esse desajuste, às vezes, entre o marketing e o SDR. Então, precisa estar todo mundo preparado porque vão chamar o cara, né, para a loja. Exatamente. E aí você falou uma coisa super importante, que, por exemplo, quando eu vou dar treinamento, né, nos times, eu ponho o marketing, o vendedor, o gerente e o SDR junto. É todo mundo junto. Todo mundo entendendo o processo, todo mundo sabendo a sua parte do processo, o que você tem que entregar, e um ouvindo o outro. Quanto mais tiver conexão dessas equipes, melhor o resultado, sabe? Então, isso você colocou um ponto importante. Então, coloque esses times juntos, porque tudo isso faz parte do processo de vendas. Todos vão ter uma contribuição, tá bom? Aí, vamos lá, pessoal, para gente, que o nosso horário aqui daqui a pouco a Alessandra vai puxar minha orelha. Eu quero deixar essa mensagem aqui final para vocês, né, que nessa metodologia o CR2 é a nossa bússola, o relacionamento é o processo, né, que você vai ter de atendimento com o cliente, e o resultado é a consequência. E o que é o resultado? É a venda, é isso que a gente quer buscar com esse trabalho. Eu quero então aqui tem algumas informações minhas para vocês, se vocês quiserem me seguir aqui no Instagram. Tem aqui o meu celular, e vou deixar aqui um recadinho. No dia 4 de setembro, eu vou fazer uma live de lançamento dessa metodologia. Se vocês tiverem interesse de participar dessa live, quiserem, eu vou montar um grupo do WhatsApp para mandar mais informações sobre tudo isso. Vocês podem mandar um WhatsApp aqui para mim nesse número. Pode falar, quero participar do CR2, que eu vou montar um grupo e vou informando ali, vou dando mais informações. A gente vai trocar uma série de figurinhas antes do lançamento, que vai ser dia 4 de setembro, tá? Eu vou lançar esse é um curso amplo, com esses pilares a gente aprofunda, vai detalhar. É um curso vai estar disponível lá na Hotmart, tá? Então, depois vai ter mais novidade um pouquinho aí para frente. Então, vocês
pode me seguir também ali no Insta, que vai ter mais informação logo um pouco mais para frente. E estou disponível também no celular, né, no WhatsApp, para ouvir vocês, trocar experiências e tudo mais. E vou mandar para vocês as 40 perguntas aí pela Alessandra, tá? Do Spin Selling, que acho que ela vai ser bem legal. Fernanda, coloca de novo o teu WhatsApp aí na tela. Opa, peraí, gente. Eu coloquei aqui no chat o telefone já tá? dela. Beleza. Coloquei no chat. E Obrigado. o meu Insta é o Máquina Leads, tá? O Máquina é com K, tá bom? E é isso, assim, espero que vocês tenham gostado, né? É um bate-papo rápido aqui. Não dá. Muito conhecimento. Se vocês deixarem, eu fico aqui 3 horas falando e vamos embora. Fer, muito obrigada. Obrigada a todos aqui que participaram. Aqui, Nai, Mauro, todo mundo aqui mandando um abraço também, Fernando, Luiz, Marcelo, nosso muito obrigado. Boas vendas, boas compras para vocês. Vamos para cima. Até mais.